Eu vejo o sol nascendo e com ele a alegria de te encontrar. Estás no jardim do meu coração. Olho em teus olhos e seguro em tua mão, pois vives eternamente em mim. Nada é igual à tua voz. Lindo Jesus. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Boa noite, graça e paz aos irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando também pela internet. É um prazer estar aqui com os irmãos, ver gente que eu não vi há muito tempo, irmãos que fazia já meses que não nos encontrávamos aqui. Então, é uma alegria estar com vocês, prestando culto ao nosso Deus, né? Então, nessa noite, quero convidar você a realmente render graças ao Senhor e exaltar o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, digno de louvor e adoração. Vamos fazer uma oração, peço para que vocês coloquem em pé, para a gente invocar o nome do Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, eis aqui o teu povo, nós estamos juntos reunidos para te adorar, para prestar culto ao Senhor, para exaltar o teu nome, para te agradecer pela tua salvação em nossas vidas, para te exaltar pelo teu Espírito Santo que habita em nós, nos conduzindo no caminho que devemos andar, preservando a nossa fé, nos guiando até aquele dia em que o Senhor Jesus retornará para resgatar o seu povo na terra. Nós te louvamos e te exaltamos por isso. Obrigado porque podemos já nos reunir, Senhor. Sabemos que ainda não plenamente com todos os irmãos, mas já nos alegramos em estarmos juntos, Deus. E oramos para que o Senhor, perdoando os nossos pecados, aceite a nossa adoração, feita no nome de Jesus, na certeza de que o Senhor Jesus abriu os céus para nós e nós temos livre acesso a Ti, Deus. Por isso, nessa noite, esteja presente no nosso meio, Deus. Visite o Teu povo, visite as nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos
ver agora um pequeno vídeo de comemoração ao aniversário da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a nossa denominação, que está fazendo 119 anos. Geralmente, nos meses de agosto, tem sempre um aniversário, um culto especial em relação a isso. Por conta da pandemia, houve um jeito diferente de se comemorar. Então, eles produziram esse vídeo contando um pouco da história da nossa igreja. Então, se você não conhece muito bem, essa é uma boa oportunidade. Vamos ver. Olá, me chamo Sebe e gostaria de conversar sobre esse ano. Em toda a minha vida, nunca presenciei um ano tão peculiar. É até estranho olhar para trás e perceber que estamos apenas em agosto. Parece que vivemos décadas e não apenas 7 meses desse ano esquisito. Olhando em retrospecto, vejo várias mazelas que aconteceram neste mundo. Tivemos incêndios, uma guerra em eminência, um coronavírus, demissões em massa, crise financeira, até nuvem de gafanhotos passou por aqui. É como se tudo pudesse dar errado, acontecesse num único ano. Mas aqui estamos, persistindo e lutando com o que temos em mãos. Meus filhos, nesse ano, completo 119 anos. Sim, meus filhos, já sou uma senhora, já passei por muitas dificuldades. E essa foi a minha primeira igreja. E se me permitem a ousadia, gostaria de lhes dar um breve conselho. Não percam as esperanças, não percam a fé. Não esqueça do Deus que os trouxe até aqui. E por que digo isso? Nesses quase 120 anos, eu passei por várias lutas. Me uni em defesa da fé, diante de movimentos heréticos por toda a minha história. Em momentos de decisão, o povo cristão evangélico sempre decide pela palavra de Deus. Diante do movimento chamado G12, enquanto muitas denominações se dividiam, me posicionei contrário a esse movimento. A palavra de Deus foi mais uma vez a espada do Espírito para me fortalecer. Essa história mostra o momento extremo que vivi. E claro, agora vivo em outro momento extremo. E enquanto os meses foram passando, eu vi meus filhos sendo obrigados a fecharem as suas igrejas por medida de segurança. Vi também alguns pastores passando por dificuldades financeiras. Eu vi os meus filhos contraírem doenças e passarem por momentos de desespero familiar. Vi minhas igrejas vazias no domingo de manhã e eu vi os meus filhos mais velhos morrendo de saudade de ir à igreja. Mas por estarem em grupos de risco, não puderam ir. E vi mais, e muito mais. Eu vi a saudade cada vez mais crescendo no meu peito. Ai, que saudade! Que saudade dos grupos pequenos. Que saudade de churrasco nas chácaras. Saudade do futebol, da convenção nacional, do dia do seminário, dia do instituto, do acampamento de adolescentes, do retiro de jovens, das mulheres em ação, do Férias para Jesus e, acima de tudo, que saudade de estar no culto, congregando e adorando a Deus em comunhão. No meio de tanta dor, eu vi os meus pastores reinventando. E eles faziam o que era possível para continuar os seus trabalhos. Teve live, teve distanciamento entre as igrejas, oração e aconselhamento por videochamada e muito mais. O CTCEB mesmo ministrou aulas online e cursos foram produzidos para irmãos que quisessem crescer na fé. Observar tudo isso era como ver uma borboleta batendo asas no meio de um furacão e mesmo assim conseguindo voar. Tenho muito orgulho de vocês, meus filhos. E aí um grito de vitória em meio à batalha.
Sabe o que eu ouvia? A ICEB continua. Todo o esforço empregado nesses meses só me dizia que a ICEB continua. Apesar da pandemia, das dificuldades financeiras, das lutas, a ICEB continua. A ICEB continua na segunda igreja, onde o pastor João Paulo faz culto e transmite lives. E sabe quem assiste? A Wanda. A ICEB continua na MEAN, onde o pastor Luiz César tem cuidado da minha administração. A ICEB continua aí no seu estado, em sua região, nas casas, nos nossos corações. A ICEB continua, a ICEB continua, A ICEB continua. A ICEB continua. A ICEB continua. A ICEB continua, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua. Amém? Vamos orar pela ICEB. Eu quero chamar o pastor Waldenberg aqui, para ele orar por nossa denominação, agradecendo a Deus. E também pelos nossos irmãos daqui, né? Nós somos ICEB, somos parte desse grande número de igrejas e somos a igreja local também. Então, pastor, ore por nós e pelos irmãos da ICEB. Fruto da Igreja do Senhor que nasceu no Brasil há 119 anos. Gente corajosa que veio, gente sem medo, que desbravou esse país e que abriu campos e que semeou a boa semente. Queremos te dizer que a semente plantada vingou e nós somos testemunhas disso. Portanto, Pai, aceite nossa gratidão pela história desta igreja aqui no Brasil. Muito obrigado. É uma história séria, de compromisso sério com o Senhor e com a Tua Palavra. É uma história de semear o Evangelho simples, mas transformador. Obrigado, Deus. Tanta gente passou e já está com o Senhor. Obrigado. Aqui estamos nós, ó Deus, para levar adiante esse trabalho. Até aqui o Senhor nos ajudou e certamente usará estes que aqui estão para que a obra continue, ó Pai. Continue até a volta do Cordeiro. Aguardamos a volta do Cordeiro. Pregamos a volta do Cordeiro. Amamos a volta do Cordeiro. Queremos que Ele volte e que nos use enquanto não voltar. Queremos te agradecer por este tempo, Senhor. Muito obrigado pela história desta igreja no Brasil. Aceite nossa gratidão pela vida desta igreja aqui em São José. Sim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 145. Em seguida a esse salmo nós vamos cantar louvores ao Senhor. Salmo de número 145. Convido os irmãos a colocarem-se em pé para a gente ler esse salmo. Eu estou com saudade de ouvir a voz dos irmãos lendo a Bíblia junto comigo. Durante 5 meses, praticamente, eu e o pastor Waldenberg pregávamos para as paredes aqui, né? E era tão difícil. E agora a gente pode ouvir a voz de vocês. Vamos ler então. Eu vou ler os versos ímpares e vou pedir para os irmãos aqui lerem os versos pares. Os que estão em casa, fiquem à vontade para nos acompanhar também. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável.
Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder de seus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Ó Senhor, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome, para todo sempre. Amém. Vamos proferir louvores ao Senhor, ainda em pé. A equipe vai nos conduzir aqui. Mais perto quero estar.
nos céus achaste que
Quero convidar aqui à frente o Renan Muramoto para orar pela palavra de Deus que nós vamos ouvir agora. Senhor, muito obrigado porque a gente pode estar reunido aqui hoje, Senhor, mesmo com apenas uma parte da tua igreja, mas eu te agradeço porque o Senhor já tem provido essa bênção, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe o pastor Vinícius, que ele seja a boca do Senhor hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Convido os irmãos que estão aqui e os que estão em casa também para abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, vou ler o capítulo inteiro, peço que os irmãos acompanhem. Foi produzido um material para as crianças acompanharem a pregação. Eu imagino que não deve ser muito fácil acompanhar a pregação, mas é uma oportunidade que os pais têm de acompanharem ali, as crianças se desafiarem também a entenderem a palavra de Deus, porque elas são capazes de fazer isso. Nós acreditamos nisso, porque foram criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Vamos ler então Gênesis capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos,
e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por tua palavra lida nessa noite. Eu peço a orientação e a graça do Senhor para mim e para os meus irmãos, para que possamos compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas e assim experimentarmos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Gênesis capítulo 3 retrata o momento mais triste da história da humanidade. Ele é aquele momento fonte, é aquele momento que resultou em todos os piores momentos da história do mundo. Todos os piores momentos da história mundial e da nossa história começam aqui, em Gênesis 3, registrado para nós. Esse texto fala de um momento em que as coisas mudaram radicalmente, porque Deus havia criado um mundo bom e perfeito. E quando Deus olhava a sua criação, ele dizia: eis que é bom. Não havia mal e o pecado não existia na realidade deste mundo feito por Deus. Porém, no capítulo 3, algo acontece e a história muda do avesso. E hoje nós ainda colhemos os resultados desse acontecimento, que nós chamamos de queda. Esse acontecimento de Gênesis 3 é a queda da humanidade. Isso é, ela perdeu a condição elevada que se estava e caiu numa posição muito terrível e de inferioridade por conta do pecado que entrou no mundo. Gênesis 3 narra essa história. É por isso que o mundo é assim hoje, meus irmãos. Por conta de Gênesis 3, coisas estranhíssimas, coisas horríveis, verdadeiras tragédias acontecem no nosso meio. Por exemplo, quem de nós não ficou chocado, angustiado com essa história de uma menina de 10 anos que é estuprada pelo tio e fica grávida e então ela precisa fazer um aborto e tudo isso acontece no nosso meio e a gente não pode fazer nada a respeito. Tragédia em cima de tragédia, porque esse é o mundo caído em que nós vivemos. Mas esse não é o final da história. O Deus que criou todas as coisas boas e perfeitas, o Deus que viu a humanidade virar as costas para Ele e viver no mundo caído, interveio na história da humanidade, em Jesus Cristo, promovendo redenção.
até mesmo no capítulo mais triste da história da humanidade, a graça de Deus pode ser percebida. E é sobre essa ótica que eu quero analisar esse texto de Gênesis 3 com os irmãos. Observe o verso 1 ao verso 5. Eu estou chamando esses primeiros versos de ato 1. A serpente entra em cena. Olha o que acontece. A serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: algo estranho está acontecendo aqui. Um animal está falando com um ser humano. Isso é totalmente estranho. Eu já vi gente conversar com animal, com bicho, né? Tem lá quem tem as vaquinhas nos sítios, nas fazendas, dá o nome de mimosa, trifosa e nomes assim, conversam com as vaquinhas ou com o cachorrinho, dá nome de gente para os cachorros e tem toda uma amizade. Isso eu já vi. Agora, eu nunca vi um bicho conversar com um ser humano. Se alguém já viu isso, depois me conta. E se algum dia um bicho começar a falar com você, tome cuidado. Porque a vez que isso aconteceu, não deu muito bom. A serpente começa a falar com a mulher. E eu não sei o que acontece. A mulher presta atenção, porque até aquele momento, nenhum bicho tinha conversado com um ser humano. E em toda a história da humanidade, isso não acontece. Porém, aqui aconteceu. E a serpente, então, diz para ela algo muito estranho. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente está dizendo à mulher o seguinte: Deus falou para vocês que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Veja, Deus tinha falado para o homem que ele poderia comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente vem distorcendo a palavra de Deus. E ela lança dúvidas sobre a mulher. E então ela diz: é assim que Deus disse? Deus disse isso mesmo para você? E a serpente então começa a fazer o que ela sabe fazer de melhor: mentir, enganar. É isso que a serpente faz. Agora, quem é essa serpente? Quando nós olhamos o texto de Gênesis 3, nós apenas sabemos que é uma serpente. Porém, quando nós observamos toda a Escritura, nós temos revelado para nós que essa serpente não é uma simples serpente. Essa serpente é a encarnação do mal. Essa serpente é Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9, vai dizer que a antiga serpente, aquela que enganou o mundo, essa antiga serpente, Satanás, ainda continua atuando. E ela continua buscando enganar as nações, ela continua buscando enganar os filhos de Deus, ela continua atuando. A serpente continua distorcendo a palavra de Deus. E olha como ela vai distorcendo ainda mais a palavra de Deus. Aí a mulher entra nessa, e a mulher responde então: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando foi que Deus disse isso? Se você virar para o capítulo 2, verso 15 e 16, verso 16 especificamente, o Senhor Deus disse, deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A mulher está também distorcendo a palavra de Deus. Mas você pode me perguntar, mas é pouca coisa. Ela só acrescentou por cuidado. Deus disse, não coma. E ela entendeu, não coma, já que eu não posso comer, então eu não posso nem tocar. Né? Já que é algo tão perigoso, é melhor que eu nem toque. A lógica é correta. Porém, ela está distorcendo a palavra de Deus.
E quando se trata da palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: não passará nenhum tio da palavra até que tudo se cumpra. A palavra de Deus não pode ser distorcida, nem a menos, nem a mais. Porque é a palavra perfeita, a palavra do Deus perfeito, que sabe de todas as coisas. Mas a mulher começou a distorcer a palavra. E talvez você pergunte, mas é só uma questão, uma palavra, é tão pouca distorção, que diferença isso faz? Imagine que eu tenho com você uma dívida de R$980. E na hora que eu for te pagar, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de te pagar R$980, eu vou pôr uma vírgula aí. Então eu ponho a vírgula depois do 8. A dívida então passa a ser R$98. Mudou alguma coisa? Você aceitaria receber 98? Foi só uma vírgula. Mas espera aí, pode piorar. Eu posso pôr a vírgula antes do 9. E aí a dívida fica R$9,80. Eu não vou fazer mais porque minha capacidade matemática para por aqui. Mas é só uma vírgula. Por que não? Porque quando se trata de valores e princípios, 1 centavo vale o mesmo tanto que 1 milhão, meus irmãos. Quando a mulher fala isso, ela dá uma brecha para a serpente. A serpente entende que tem chance de enganá-la, no ponto em que ela deixa de falar o que Deus disse, no ponto que ela se afasta um pouquinho da palavra de Deus, a serpente se aproveita disso, e é assim desde o início. A palavra de Deus sendo distorcida um pouquinho, de forma sutil, provoca grandes prejuízos. É por isso que nós precisamos observar a palavra do Senhor, conforme ela é, observando atentamente, porque facilmente podemos ser enganados por teologias que aparecem e nós não percebemos, por coisas que vão entrando de forma sutil e nós não percebemos, porque um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. A mulher foi enganada nesse sentido. E a serpente se aproveita disso e ela passa a dizer então, olha só, verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus tinha dito que se comer, morreria. A serpente diz à mulher, não é bem assim não. Na verdade, Deus está com medo, que ele sabe que se vocês comerem, vocês vão se tornar como Ele. Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus quer que você se torne como Ele? Vocês acham que Deus quer o bem de vocês? Vocês acham que Ele é esse Criador bondoso, que Ele se mostra ser? Vocês acreditam nessa bondade? Na verdade, Ele está cerceando a liberdade de vocês, quando Ele diz para não comer. Essa é a enganação da serpente. O não de Deus para a serpente, ela está dizendo que o não de Deus é escravidão, quando o não de Deus é liberdade, irmãos. É liberdade. Uma vez que o homem aceita o sim da serpente, ele agora se torna escravo do pecado. Mas se ele tivesse dito não, ele continuaria livre com o Senhor. Mas a serpente então engana a mulher. E a mulher acredita. E a mulher prefere acreditar na serpente, em um animal que fala, do que no Deus Criador. Ato 1. A serpente entra em cena. Quando o povo de Israel ouviu sobre isso, o povo estava no deserto, a caminho da terra prometida. Quando eles têm acesso ao livro de Gênesis, e Moisés escreve esse livro, o povo estava ouvindo a lei do Senhor. E o povo precisava guardar a lei do Senhor. O que eles poderiam aprender com isso? O homem e a mulher preferiram ouvir a serpente a ouvir a palavra do Senhor.
e se deram mal. Agora, Israel, vocês estão a caminho da terra prometida. E Deus está falando, vocês vão ouvir o Senhor ou não. Talvez isso sirva para nós também. Nós, que somos o povo de Deus, estamos a caminho da terra prometida, a nova Canaã, a Canaã celestial, o novo céus e nova terra que Deus está preparando para nós. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor ou vamos ouvir outras vozes? Ato 1, a serpente entra em cena. Ato 2, o pecado entra em cena. Olha só o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. O pecado entra em cena. O pecado foi consumado. O pecado aconteceu. O pecado entrou na realidade, no mundo. O pecado entrou em cena. A partir daí, desde então, o pecado está em cena, irmãos. Não tem como fugir dele. A doutrina da depravação total diz que todas as áreas da nossa vida, de algum modo, são influenciadas pelo pecado. Mesmo nós que somos crentes. É por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados todos os dias ao Senhor. Não há nada que nós façamos que não corra o risco de ser influenciado e deturpado pelo pecado. Até mesmo as nossas melhores ações. Porque o pecado, uma vez que ele entra em cena, ele se torna um grande inimigo. E ele só será vencido de uma vez por todas, quando o Senhor Jesus voltar. Aí o pecado vai ser vencido definitivamente. Até lá nós vamos lutar. E o autor aos Hebreus diz que nós temos que lutar contra o pecado até o sangue. Hebreus capítulo 12, verso 4. Lutem até o sangue contra o pecado, pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5. E nós então estamos numa grande batalha contra o pecado. O pecado entrou em cena. E olha só o que o pecado promete para eles. O pecado se apresenta como algo muito bom, algo belo, algo que chama a atenção, algo que é desejável. Ou os irmãos acham que o pecado vem cheirando mal? Que o pecado aparece, que Satanás aparece, né, com uma lança, com 2 chifrinhos. Às vezes até aparece assim, mas geralmente ele aparece cheiroso, bonito. Ele aparece atraente. É assim que o pecado se apresenta para nós. Aquela adolescente, filha de pais crentes, que serve ao Senhor. O pecado aparece para ela com aquele jovem bonito, que ela sabe o que ele quer com ela, e ela começa a dar bola, e o pecado vai aparecendo e vai cada vez mais perto, até que o pecado te pega. Assim que o pecado faz. O pecado aparece quando você está lá pagando os seus impostos e aparece uma oportunidade de não pagar, e ninguém vai saber, e você vai ter mais lucro no final das contas. E então o pecado parece muito charmoso, parece muito atrativo. Porém, meus irmãos, o pecado nunca cumpre aquilo que ele promete. Aquilo que parece desejável, aquilo que parece bonito, aquilo que parece agradável, no final gera morte. No final gera tristeza. No final gera sofrimento. O pecado promete felicidade. No final gera insatisfação. O pecado promete glória. No final gera humilhação, gera condenação. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque o pecado é uma grande afronta contra o Criador. O pecado foi o ser humano
buscar ser como o Criador, buscar a independência dele, buscar a felicidade, a parte do Criador, buscar ser como o Criador. Ele queria conhecer todas as coisas, saber todas as coisas, queria ser Deus, queria ser dono do seu próprio destino, dono do seu próprio corpo, dono das suas vontades. É isso que é a essência do pecado, um sentimento de independência em relação a Deus. Aqui no Jardim do Éden, o grito que foi dito foi independência, independência ou morte. E veio a morte pelo pecado, porque o pecado gera morte. O pecado promete, mas não cumpre. Olha o que acontece assim que o pecado entra na realidade deles. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus. É aqui que a nudez aparece a primeira vez na Bíblia. Só que antes eles já estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas a nudez enquanto vergonha, a nudez enquanto um sentimento de culpa em relação a Deus, a nudez enquanto um sentimento de realmente entendendo a pecaminosidade, a nudez enquanto entendendo que agora o ser humano está afastado de Deus. Essa nudez expressa esse afastamento de Deus, essa vergonha. A nudez aparece pela primeira vez como algo ruim na realidade humana. E a nudez expressa isso. Tanto é que hoje nenhum de nós aqui tem coragem de sair na rua nu. Se fizer isso, está doido ou não sei o que é. Ninguém faz isso. Porque a nudez demonstra a nossa maior vergonha. Uma vergonha que está dentro de nós, produzida por conta do pecado. É isso que a nudez significa nesse texto. Assim que o pecado entrou no mundo, a nudez se tornou presente. E olha as consequências. Percebendo que estavam nus, o que eles fizeram? Arrumaram um jeito de se vestirem, de se cobrirem, de se tamparem. Veja, o pecado entra no mundo, o homem e a mulher agora tentam arrumar uma forma de se livrar dessa vergonha produzida pelo pecado. Em vez de recorrer ao Criador, em vez de buscar a provisão do Criador, eles buscam com suas próprias mãos construir aquilo que pudesse os livrar da vergonha do pecado. E olha só como não livra, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher. Antes do pecado, o homem se encontrava com Deus, vivia em comunhão com o Senhor visitava o homem no jardim do Éden, e eles tinham ali uma comunhão plena, agradável. O homem, por exemplo, Deus trouxe os animais ao homem para que ele desse nome. Deus, certa vez, aparece, põe um sono terrível no homem, o homem dorme e ele pega, faz uma cirurgia, tira a mulher, constrói uma mulher a partir do homem, traz a mulher ao homem. E Deus está presente no jardim do Éden, porque o Éden é lugar de adoração, é lugar de culto. O Éden é o templo de Deus. E Deus está ali com o ser humano. Porém, agora o homem que foi criado para adorar, o homem que foi criado para ter relacionamento com Deus, agora se esconde de Deus. Agora tem medo de Deus. Porque o pecado entrou em cena. Mas o texto não termina com esse segundo ato do pecado entrando em cena. O texto continua no terceiro ato. Deus entra em cena. O verso 8 que nós já lemos. O Senhor Deus andava no jardim pela virada do dia. Que coisa interessante isso, não? Deus tinha dito: se vocês comerem, vocês morrerão. Essa morte já começou a acontecer, já é visível de algum modo, porque agora o homem, criado para adorar a Deus, se esconde de Deus. Há uma morte espiritual que aconteceu agora. Mas Deus está indo
no jardim, sabendo que o homem tinha pecado. E Deus procura pelo homem, pecador. Olha o que Deus diz. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Deus vai até o homem. Nós vamos ver nesse terceiro ato, onde Deus entra em cena, dois atributos de Deus visíveis: o Deus santo, que confronta o pecado, e o Deus gracioso, que procura o pecador. O Deus santo, que acusa o pecado e pergunta para realmente confrontar o homem, e o Deus gracioso, que vai até o homem em busca de restauração. E olha só como Deus confronta o pecado. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu disse para não comer? E aí como o homem reage à confrontação do pecado? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Parece que ainda hoje os homens fazem isso, né? Parece que homens, nós somos tentados a fazer isso. Quando confrontados pelo nosso pecado, pela nossa culpa, a nossa tendência é pôr a culpa em qualquer outro. Em Deus, foi o Senhor que me deu essa esposa. Ou foi a mulher que tu me destes. Em vez de assumir a culpa pelo pecado. Como líder, como sacerdote do seu lar, Adão era o responsável. Eva comeu primeiro, mas Adão é o responsável. Porque ele é o homem, ele é o marido, ele é o sacerdote da sua casa. E pior de tudo, o texto indica que Adão estava com ela na hora que ela comeu. Talvez na sua tradução não apareça isso, mas quando a gente observa o texto no hebraico, no original, lá mostra claramente que Adão estava com Eva no momento em que ela comeu do fruto. E ele não fez nada para impedi-la. E ele ainda comeu junto com ela. Isso é que é parceria. Parceria até no pecado, que gerou destruição no casamento. Quantos casamentos hoje não estão sofrendo muito, porque há uma espécie de parceria no pecado. O homem vê a mulher pecando e não faz nada. A mulher compactua com a omissão do homem e a família vai se desfazendo. Isso aconteceu no jardim. O homem coloca a culpa na mulher. E a mulher então? Então o Senhor pergunta: que é isso que fizeste? E a mulher então coloca a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Veja, o pecado faz isso em nós, gente. O pecado gera em nós um senso de justiça que não é verdadeiro. O pecado gera em nós uma espécie de orgulho, como se todos estivessem errados, menos nós. O pecado gera em nós um sentimento de que nós somos melhores do que os outros. De que no final a culpa não é nossa, não é minha, não é da minha família, é dos outros. Se o país vai mal, a culpa é dos outros. Se a igreja vai mal, a culpa é dos outros. Se a minha família vai mal, a culpa é dela, a culpa é dele. Se a minha vida vai mal, a culpa é do meu trabalho, é do meu chefe. E nós não assumimos as nossas culpas por conta do pecado. Quantas vezes fugimos da responsabilidade? Eu me lembro como se fosse hoje, quando questionado pelos meus pais: por que você fez isso? Eu dizia: eu fiz isso porque meu irmão fez aquilo. Eu fiz isso porque algo aconteceu, algo me motivou a fazer isso. Eu fiz isso, mas ele fez pior. Eu fiz isso, mas olha, quem não faz isso? O pecado, ele afasta de nós
a culpa e quer colocar a culpa sobre outros. Veja a tragédia que o pecado provoca. É isso que o pecado proporciona, é isso que o pecado faz. Mas existe um Deus que intervém na história. Existe um Deus que busca o pecador. Existe um Deus que vai atrás do pecador. Existe um Deus que se alegra em achar o perdido e pecador, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não inocenta o culpado, mas que busca o pecador. Lucas capítulo 15, nós vemos 3 histórias. Primeiro, um homem que está em busca de uma ovelha perdida. Segundo, uma mulher que está em busca de uma moeda perdida. E terceiro, um pai que está em busca de um filho perdido. Ou 2 filhos perdidos. E o que acontece nessas histórias? Toda vez que eles encontram o que estava perdido, eles se alegram e fazem festa. E por que Jesus contou essa parábola em 3 partes, ou essas 3 parábolas? Porque os fariseus o acusavam e murmuravam entre si porque ele andava e comia com os pecadores. Porque Deus tem satisfação em buscar e resgatar o perdido. Ele fez isso com Adão e Eva. No primeiro ato do pecado do mundo, Deus já demonstrou a sua graça. E nós vemos os vislumbres da graça de Deus atuando no meio do caos do pecado. Louvado seja o Senhor por conta da sua graça. E olha só como a gente percebe isso. Verso 15. Disse então o Senhor para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja, não é estranho? A mulher era amiga da serpente. A mulher virou melhor amiga da serpente. Ouviu a serpente e abandonou o Senhor. Mas Deus agora está intervindo na história e está dizendo: agora, mulher, eu vou colocar uma inimizade, uma briga, uma separação entre você e a serpente. Isso é graça do Senhor para com a mulher, para com a humanidade, meus irmãos. A mulher preferiu ouvir a serpente. Agora Deus disse: vai haver uma inimizade, uma disputa, uma briga. E aí vem a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente daria uma ferroada mortal no calcanhar do descendente da mulher. Essa promessa significa simplesmente a vinda de um redentor que vai eliminar aquele que trouxe o mal para a existência do mundo. E esse redentor seria o descendente da mulher. Então Deus está dizendo que agora vai ter esperança, mesmo no mundo caído, mesmo no mundo de pecados. Há esperança para a humanidade, porque Deus promete um redentor, o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a graça do Senhor. E quem é esse descendente? Senão o nosso Senhor Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O Senhor Jesus, o descendente da mulher, que veio, viveu entre nós de maneira perfeita, jamais pecou e ainda assim morreu numa cruz, no lugar do pecador, ressuscitando ao 3º dia para levar a Deus as nossas culpas e nos justificar diante de Deus. Esse Senhor Jesus é o descendente da mulher que vai esmagar de uma vez por todas a cabeça da serpente. Quando ele voltar, e ele já começou a sua obra, o reino de Deus já está tomando, o reino de Deus já está em crescimento, o reino de Deus já está em ação, onde a serpente já perdeu o controle que tinha, onde o reino das trevas agora está sob a ameaça do reino de Deus, e o reino de Deus está crescendo, porque o descendente da mulher já veio e já morreu na cruz, e já realizou a sua obra, dando esperança a todo aquele que nele confia. Vislumbres da graça em meio ao caos do pecado. Olha só o que acontece, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás luz, filhos.
Karen está aqui prestes a dar à luz. Que texto difícil para as grávidas, né? Mas esse texto demonstra a graça do Senhor. Porque em meio ao pecado, Deus não tirou a condição de dar à luz. Já olharam por esse ângulo? Em meio ao pecado, ao caos do pecado, Deus promete que a vida ainda aconteceria. Só que com dificuldades. Mas a vida aconteceria. Haveria muita dificuldade, mas a vida aconteceria. O mesmo se diz em relação ao homem. Olha só o verso 17. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore, por essa causa, maldita é a terra. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Mas o homem ainda ia ter o sustento. Mas em fadigas. Mas ainda teria o sustento. Vislumbres da graça em meio ao caos do pecado. O homem não merecia mais a vida. Porque o salário do pecado é a morte. O homem não merecia mais o sustento. Mas Deus ainda concede vislumbres da graça em meio ao caos do pecado. E olha o que mais que Deus faz ao ser humano. Olha a resposta do homem. Verso 20. E deu o homem nome de Eva à sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Parece uma frase jogada no meio, solta, mas essa frase tem um grande significado. Essa frase demonstra que o homem acreditou na promessa de um descendente para a mulher. Essa frase demonstra que Adão acreditou que Deus daria um descendente à sua mulher. Por isso ele chama a mulher de Eva, que significa vida. Em meio ao pecado, Deus promete vida por meio do descendente. Pecado que gera morte. Agora, em meio a isso, recebe uma promessa de vida. O homem reconhece isso e dá o nome à sua mulher de Eva. Que coisa maravilhosa. E olha só, verso 20 ainda. Verso 21. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembram que eles ficaram nus e envergonhados? E procuraram fazer alguma coisa para cobrir a vergonha do pecado? Mas não há nada que o homem possa fazer para cobrir a vergonha do seu próprio pecado. É Deus quem cobre a vergonha do pecado do homem. É Deus quem cobre o nosso pecado. Não há nada que nós possamos fazer para que tenhamos os nossos pecados perdoados. Não há nada que possamos fazer para que sejamos aceitos diante de Deus. Não há nada que possamos fazer para termos de novo uma justiça própria. Não há nada, mas há algo que Ele fez por nós. E Ele cobriu a vergonha do pecado do homem. E Ele então mata um animal. E daquele animal Ele pega e faz uma roupa adequada para o homem. E a gente vai ver que em toda a história da Escritura, um inocente morre para que um pecador viva. Um inocente morre para que um pecador viva. Aqui foi um animal. Quando a gente vai ver um pouco mais em Gênesis, lembram de Abraão? Abraão tem que sacrificar o seu filho Isaque. Na hora que ele vai sacrificar, Deus diz para Abraão, e aí aparece um animal. E o animal é sacrificado no lugar de Isaque. Quando a gente olha todo o livro de Levítico, por exemplo, Levíticos, um animal é sacrificado, é feito o holocausto, é feito as ofertas para que o homem tenha o seu pecado perdoado. Então, nós vamos dar um salto, vamos para Isaías capítulo 53, como um cordeiro mudo, entregue aos seus tosqueadores, morreu no nosso lugar. Quando a gente vai para os evangelhos e vê João Batista pregando, e ele está pregando perto do Jordão, e ele tem uma visão, e ele olha e vê Jesus vindo, e o Espírito Santo diz, é esse, aquele que havia de vir, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Porque em toda a história, um inocente morre para que um pecador viva. Essa é a essência do Evangelho. E Jesus foi o inocente que morreu para que o pecador vivesse. Para que eu e você vivêssemos, Jesus precisou morrer na cruz. Essa é a beleza do Evangelho. Deus se torna o justo e o justificador. O justo porque ele não inocenta o culpado. Ele não inocenta. Ele não faz vistas grossas ao pecado. Mas o justificador, porque em vez de punir o pecado no pecador, ele puniu o seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque um justo tem que morrer no lugar de um pecador. É por isso que em Gênesis capítulo 3, nós já vemos a graça do Senhor em meio ao caos do pecado. O que fazer diante de tudo isso que nós temos visto nesse texto? Talvez se há entre nós alguém que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, hoje é dada a oportunidade para que você faça isso. Para que aquilo que o justo fez morrendo na cruz seja aplicado à sua vida. Se esse é o teu caso, confesse os seus pecados ao Senhor e creia que o justo morreu para que você pudesse viver. E para aqueles que creem nisso, nenhuma condenação há. Mas talvez esse texto sirva para você que já crê, que já se encontrou com o Senhor Jesus. Talvez você que vive ainda lutando contra os pecados e vive por vezes com sentimentos de culpa. Talvez você precise olhar e entender que o inocente morreu para que o pecador vivesse. E que uma vez que o pecado foi confessado, nenhuma condenação há mais. Isso significa levantar o escudo da fé para se proteger contra os dardos inflamados do maligno. Você faz isso, ou quando você peca, você então decide fazer alguma coisa para barganhar o perdão com Deus. Eu pequei, então prometo, Senhor, que não vou perder nenhum culto, nenhuma escola dominical. Eu vou dar meu dízimo todo mês agora. Isso é fazer folhas de figueira para se cobrir. Mas o caminho do Evangelho é: Senhor, me lava com o sangue do Cordeiro. Então você vai estar mais alvo do que a neve, mais branco do que a neve. Esse é o caminho. Muitas coisas poderíamos aplicar desse texto, mas eu quero encerrar por aqui, dizendo que precisamos sempre nos lembrar desta grande obra do Senhor por nós, com sentimento de gratidão a Ele, para vivermos para Ele, porque em Cristo Jesus nós temos acesso ao Éden de novo, à habitação de Deus de novo, por Ele, por causa dEle. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Que beleza é o Evangelho, Senhor. Cada vez que eu ouço o Evangelho, o meu coração se alegra no Senhor. Porque quão pecador eu sou, mas o Teu amor é grande. O Teu amor é profundo, é maravilhoso, Deus. Ó Senhor, se há entre nós alguém que ainda não conhece esse amor, que o Senhor mesmo possa conduzi-lo, possa resgatar possa buscar o perdido, para que possamos juntos nos alegrar em Ti. Essa é a nossa oração, muito gratos pelo Evangelho, muito gratos pelo Teu amor, muito gratos por Jesus, o nosso Cordeiro,
Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graça, nós te louvamos, nós te exaltamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Eu quero convidar você a se colocar em pé para fazermos a oração final, louvando ao Senhor e nos despedindo desse momento de culto público, sabendo que continuaremos cultuando ao Senhor na nossa vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti, sabendo e crendo no Evangelho. Nós te louvamos por isso. Ah, Senhor, que coisa boa, que coisa boa. Recebe o nosso culto, Senhor, mesmo imperfeitos, mas culto que oferecemos a Ti. Recebe a nossa adoração nessa noite, aquece o nosso coração, abençoe a nossa vida, produza vida no nosso coração, Senhor. Produza vontade de Te adorar, de estar em Tua presença, por conta daquilo que o Senhor já fez. Ó Deus, nos livra de cairmos em tentação, de pecarmos contra Ti. Ó Senhor, nos mantenha firmes em pé até o dia que o Senhor Jesus voltar. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos, pela Tua igreja, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo aqui, Senhor, reunido com todos os que estão em casa também, e com todo o Teu povo até a volta bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a semana de vocês. Podem sentar, vamos ouvir o pós-lúdio. Sexta-feira à tarde, Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, está crucificado, morreu.
derramou em uma condenação. Na montanha da caveira, o nosso Deus está. Nossa força e unção, grandes coisas Ele fez. Seu reino não há Deus como nosso Deus. Seu reino pra nos dar sua doce graça. Deus trouxe a redenção.